Vidas Adictas. Fala pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, nosso podcast Vidas Adictas. Voltamos aí com força total. Estamos aqui com mais uma pessoa que vai ser entrevistada aqui para trazer a sua experiência e levar a mensagem para o adicto que tanto sofre, né? Mais um dia aí, né, Ivinho? Estamos aqui mais um dia, né, com um novo programa aí, com uma pessoa especial aí também, que é o nosso amigo Newton, né, que vai falar da sua experiência aí, como foi, né, e como está sendo hoje. E o mais importante é levar mensagem para o adicto que ainda sofre. E eu quero deixar aqui um recado. Pessoal, vai lá no YouTube, se inscreve, passe esse vídeo, porque isso aqui é um podcast diferenciado, de um tema diferenciado. Exatamente. Aqui a gente vai tratar de saúde, né, de uma coisa que, infelizmente, está em muitos lares, está em muitas famílias, né? E é um papo muito relevante, esse papo que a gente vai levar aqui. Então eu peço, por favor, que vocês entrem lá no canal Vidas Adictas, entrem no nosso Instagram, entrem no Instagram da Vidas Adictas lá, que é o nosso programa que tem lá. E, por favor, passe isso para frente. Isso. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação. Exato, porque isso aqui a gente vai tratar de saúde, gente, de saúde. E é isso, agora a gente vai falar aqui do nosso amigo, do que é o nosso amigo Newton, né? Você conhece ele há quanto tempo, Ivinho? Eu tô limpo, vou fazer 19 anos, eu conheci o Newton aí por essa parada aí, né? É que eu mesmo? conheci ele na Pouquinho Narcóticos tempo, Anônimos. É, pouquinho tempo, né? É um cara aí super gente boa. E aí, Newton, seja bem-vindo aí, cara. Agradecemos pelo seu tempo que você tirou aí pra ajudar, né? E é isso aí, Newton. Se quiser se apresentar aí, fica à vontade, cara. Ah, legal, Ivo. Eu que agradeço aí pelo convite aí de vocês aí. Obrigado ao Ivo aí, ao Ricardinho aí. Porque, nossa, eu fico super feliz, né, de ser lembrado, ser chamado para poder contar, falar um pouquinho de mim. Porque a vida é uma trajetória a minha vida, né? Essa trajetória aí meia louca, meia no submundo, e agora estou no mundão aí vivendo, graças a Deus, né, cara? Graças a Deus. Também é 19 anos já, Ivo. Você tá aí? Eu vou fazer 19 anos Legal, em 27 hein, de cara? dezembro. Eu tô com 22 anos, 10 meses e um dia. Que legal, beleza. Que da hora. legal, né? Ô Newton, então é isso, né, cara? A gente vai falar muito aqui sobre recuperação, né? Que a gente está aqui hoje porque existe um programa, né? Abaixo de Deus, aí um lugar que nos inseriu de novo para nossa vida junto à sociedade, né? E a gente tem aqui um costume da gente fazer oração da serenidade quando a gente vai começar. Ô, Vamos que fazer da aí, hora. Newton? Vamos, deixa eu tirar até o só chapéu pra aqui, gente... mostrar minha careca. Vamos aí. Então vamos lá. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Só por hoje funciona. É isso aí, né? cara. Que da hora. A gente vai começar aí, né, o nosso programa aí com o Newton, né, cara? Eu conheci o Newton, como a gente falou, em Narcóticos Anônimos. Ô, Newton, você tá limpo há quanto tempo mesmo, cara? Desculpa. 22 anos, 10 meses e um dia. Em um dia. E me diz uma coisa aí, Newton. Como que você conheceu esse programa? Como que foi? Fala um pouco aí da sua trajetória até chegar em recuperação, cara. Tá, primeiro, como eu conheci, né? Isso. Eu Com quantos conheci- anos você... Então, há 22 anos atrás que eu conheci, eu nunca tinha ouvido falar de NA. Inclusive, nós vinha conversando no carro sobre isso, nunca tinha ouvido falar em NA. Foi na clínica que eu estava interno e o pessoal foi fazer o painel de HI. Foi lá que eu conheci. Explica pra gente o que é isso aí, o painel de HI é o Hospital e Instituições. O pessoal de NA é um braço da Irmandade, um serviço, que o HI, Hospital e Instituições, eles vão nos locais onde o pessoal não pode ir na reunião, estão recluso. Seja no hospital, na penitenciária, na FEBEM, que agora, né, Fundação Casa, em clínica, em todos os locais que seja recluso, né, casas de recuperação, e aí eles vão fazer esse trabalho. E me resgataram lá, cara. Legal. Graças a Deus, viu, cara. Aí você estava internado, o cara foi levar mensagem lá, aí você ficou sabendo o que é Narcóticos Anônimos. Dessa maneira, né? Não imaginava que seria isso. Eu acabei chegando em NA, mas eu não imaginava essa imensidão, essa alegria, essa vida, essa liberdade que eu tenho hoje, né, cara? Não imaginava. Foi até o companheiro que foi levar essa mensagem, já faleceu,
Mas eu tive a oportunidade num evento, num grupo lá de NA, dele ter ido e eu agradecer ele. Ainda Legal. tive, Ah, que antes bom dele isso é falecer, ele ótimo. falou, você foi levar mensagem para mim, você que me apresentou, eu agradeci, sabe? Newton, a droga te levou pra quais lugares assim, cara? Que... Ó, bem, para dizer a verdade, é assim, vou começar por onde eu estou lembrando. Primeiro da internação, né? Certo. Aconteceu, eu trabalhei, tinha um bom serviço, cara, excelente, né, cara? Com 18 anos, me empreguei, funcionário público, trabalhando na USP. Foi com essa idade que você teve contato com a droga a primeira vez ou foi antes? Até? Eu já vinha usando, mas era o início, aquele namoro, né? Uma Uhum. pessoa mais jovem, né? De 16, 17 anos, fica aqui com um tipo de droga, né? Não vou Acha que tá citar nome controlando. de droga, né? É. Mas assim, acha que tá curtindo, que tá vivendo. Que tá né? dentro do controle. Mas se você quiser falar também, fica à vontade. Ah, viu? filho, pode falar mas droga, assim, né? Não tem não problema. converse É. muito, mas eu, para falar a verdade, eu vou te falar uma coisa. Na minha vida, toda droga que apareceu na minha frente, eu usei. Toda. Toda que eu conheci que apareceu, eu usei. Só uma que eu acabei não usando, porque eu sempre fui bunda mole, cuzão. Sempre tive medo de Ainda agulha, bem. de O baque, agulha, o baque. de Ainda agulha. bem. E por isso que eu tô vivo. É. Mas eu aplicava nos outros. Se você quisesse, eu enfiava agulha em você. Aham. Mas em mim eu não enfiava. A minha carga eu cheirava. Uhum. E por isso que também, pode dizer, que eu tô vivo, cara. É. Porque eu tive colegas que jogavam bola comigo e tal, e tomavam os baques. E teve um dia que eu quase apliquei. À noite sem dormir, doidão, cheguei perto. E a sorte que eu não apliquei, né? Que o cara tava Por causa do medo infectado. da agulha. Que o cara tava infectado. Quando chegou assim pertinho, Ah, eu entendi. tirei. Entendi. E eu não apliquei, eu lembro dessa aí. Se eu tivesse aplicado Nossa. uns tempo depois, o cara até faleceu. Um Caramba, amigo que jogava muita bola, a gente era colega assim, né? E assim, A gente perde um monte de talento, um monte de Em de que ano gente, foi né? isso, Newton? eu não lembro o ano lembra, não, não. mas isso foi na década de 90, né, cara? Ah, Foi tá. na década de 90 que eu me destruí muito. Quando estava aparecendo a porcaria do crack, dessas coisas, que não era nem crack, era casquinha, que os Era caras casquinha, falavam, era, essas né? coisas. Mas enfim, eu fui para a clínica, aí assim, né, eu perdi esse serviço lá, fiquei andando, fiquei um tempo parado, fiquei trabalhando sem registro, aí trabalhei com registro e tal, até que eu fiz Aliás, eu tentei parar de droga uma vez de verdade. Nessa idade, 18 anos, 19. Não, aí eu já estava tipo em 94, 95, eu tentei parar mesmo. O meu tio, cara, o cara era gente boa, só era casado com a minha tia avó. E o cara ajudava muita gente, né, cara? Foi a única vez que eu tentei mesmo, que eu vi que eu estava assim, tentei parar. Aí fiquei com ele, mudei, fui pra Bahia, fiquei um mês e pouco. Teve algum motivo específico que você falou assim, pô, peraí, eu tenho que parar, Eu acho que sei eu lá. tava sentindo assim, né, meu, que eu tava mal mesmo, sabe? Uma questão espiritual, nada dando certo, tava desempregado, tinha nascido um filho, já tinha uma filha, nasceu um filho, não tava conseguindo nada. Aham. E aí eu falei, vou parar e vou aí. E meu tio ajudou, sabe, cara? Só que ele tinha um sistema, até aí eu nem conhecia NA, tinha um sistema dele, tem que fazer do jeito que eu quero, tipo assim, as coisas dele. Não era errado, mas era o princípio dele, né? Mas eu não... Aí eu consegui, fiquei aí uns 3, 4 meses, sei lá, fui pra Bahia, voltei. E lá, quando eu fui pra Bahia, enquanto eu tava aqui com ele, que eu fiquei uns 2, 3 meses na cadeia, eu não usei. Aí quando eu fui pra lá, eu me senti liberto, não tinha ninguém vigiando. Aí lá eu já me enturmei com os pessoal, fui jogar um futebol, fui dali, aí já era. Aí voltei. Aí quando eu voltei, minha tia falou que tinha um concurso e tal, e aí eu peguei, fui fazer, entrei, né, meu, trabalhando, hoje já estou perto de me aposentar. E esse serviço que eu comecei, eu falei, não, agora eu consigo esse serviço, eu passo, eu não uso mais. Eu não uso mais. Né? Aí, primeira prova, eu fui, fiz a prova, né, do concurso, legal. Eu falei, caramba, mano, era 50 questões e a coisa era nível primário. Eu falei, eu tenho que acertar 50, senão eu não passo. Mano, fui lá e errei 2 questões. Eu fiquei puto, mano. Falei, puta que pariu, agora já era muita gente que era vaga, eu me lasquei e tal. Aí falaram que ia ter uma segunda prova. Eu falei, putz, agora sim, aí eu senti firmeza, né? Aí eu vou, né? Na noite anterior da prova, que a prova era sempre no domingo, na noite anterior, mano, eu entrei para um barraco
Imagine, beijei lata a noite toda, mano. Quando eu olhei, ia das 5 da manhã. Eu falei, puta que pariu, eu tenho que fazer a prova. E agora o concurso? Mano, é por Deus, né, mano? Aí fui lá, foram 30 questões, errei 2. Mas fiquei dentro e consegui a vaga, né, meu? Graças a Deus entrei. Aí, né, a minha promessa, né, meu? Assim, nunca mais vou usar, né, mano? Que nada, cara. Comecei a trabalhar, mano. Chegava, mano, atrasado, faltando, não tava conseguindo. E aí chegou um ano que eu cheguei a estourar o limite de falta. Se eu estourasse aquela dali, mano, era o último. Já era, eu perdi o trampo. E aí você vai bem do serviço público, nunca mais você pode fazer concurso, cara. De tanta falta, de tantas coisas, mano. E tinha era professora, foi diretora, você falou, eu te ajudo, se você quiser, ajuda. Às vezes o pessoal gostava de mim, né, cara? Mano, aí eu consegui, aí não perdi o serviço aquele ano. No ano seguinte, que foi no caso em 2003, estava chegando no meio do ano, eu estava estourando de novo no asfalto. E aí eu me via que eu estava ficando com o pessoal, com aquelas boleias que cata ferro velho, essas coisas, né? Eu falei, eu vou ficar aí igualzinho, vou ficar aí, mano. Não tinha força, mano. Era pingão puro, era tudo que vinha e tal, e não tinha força, mano. Aí eu entrei no desespero, né, cara? E esse desespero que me fez eu buscar, eu pedi, já que você falou que ia me ajudar, então me ajuda, né, cara? Aí correu comigo, correu em carros, correu aquilo outro. Só que o meu pensamento era salvar o serviço. E aí é o seguinte, eu ia me internar, ia ficar lá um tempinho, caiu o salário na conta e eu pá. Quando eu saísse, era só eu não ficar bebaço, mano. Era só eu controlar. É isso que eu ia falar, você estabelece os seus próprios controles, Ninguém né? vai saber que eu tô usando droga, mano. Eu fumar um lá, eu tiro a tabela e tal. É só não ficar bêbado, porque bêbado não tem como esconder, né, cara? E essa era a minha ideia. E eu fui, consegui e tal. E aí lá dentro, né, cara, eu vendo, aí quando falou que eu ia sair, eu chorei porque eu tava vendo eu de novo, naquele boteco, do lado do escadão, eu subindo no morro, descendo e fazendo as mesmas coisas, mano. Sabe que eu tava lá, eu ficava conversando com a enfermeira. Quanto tempo você ficou internado? Então, fiquei pouco tempo, porque teve uma greve do pessoal da saúde, era do estado. Eu não fiquei um mês lá. Entendi. E aí eles liberaram, então comecei a mandar embora. E aí acontece, a psiquiatria, e eu falei, caramba, mano, não tenho perdido. Minha mãe ia longe, ia lá, mano. Aí o pessoal foi lá fazer HI. Aí eu falei, caramba, isso aí tem perto de casa? O cara falou, tem um grupo lá e tal, na igreja, Piraporim, isso assim, aquilo, outro. Eu falei, caramba, meu, e como eu nunca vi, mano? Eu passava a noite, madrugada e tudo, a placa tava lá em cima e eu nunca tinha visto, cara. E aí, mano, foi da hora porque eu saí, eu tinha medo de ir na padaria comprar um cigarro. Na época eu ainda fumava um cigarro. Porque os caras iam tirar o sarro, né? Olha lá. Mas peraí, você ficou internado, a internação na mente da gente era para passar um pano. Essa era a minha porque intenção. já tinha um plano bolado lá. Eu vou ficar Sim. aqui só para, né, o pessoal do meu trampo tá sabendo que eu tô internado. Todo né? mundo sabe. Então, pô, ele tá, mas enfim, quando eu tiver uma gordurinha eu vou voltar a usar. Mas aí você foi entrando numa parada que você ficou, não, mano, não dá mais, eu tenho que parar. Aí você ficou até com medo de fazer os rolês. Isso, porque eu lá dentro, com esse painel de HI, com as conversas que eu via, tinha uma enfermeira lá que parecia com a minha irmã, a gente conversava muito da hora. Então ela me falou uma frase que eu levo para mim até hoje. Ela falou, você é um cara inteligente, você tem tudo. Não faça daqui um tempo perdido para sua vida. Isso ficou em mim. Falou, pô, outra pessoa que não me conhece, nunca viu na vida, né? Ela virava à noite, você via trabalhando no plantão dela, a gente ficava trocando uma ideia, né, meu? E aí o pessoal fez esse negócio de HI, eu falei, eu vou lá nesse lugar. Só que quando eu saí, aí pegou uns dias, né, meu? E ainda eu não fui no HI, né? Aí eu ficava em casa, eu tinha medo de sair pra rua, porque eu acho que isso é que levou muito tempo de eu não buscar uma ajuda definitiva assim, por causa disso, pensar que o outro vai pensar de mim, que o outro vai achar, que o outro, que quando os camaradas meus, na ativa, saía, geralmente eu lembrava que a mãe era evangélica, levava ele para a igreja, a gente ficava tirando uma onda. Olha lá, virou irmão, olha lá, não sei o quê, essa chacota, essa que eu fazia com os outros, eu ficava com medo de fazer comigo. E aí eu tinha medo de ir na padaria, de eu não aguentar. Os caras tirar um barato, eu ficar nervoso a qualquer, eu vou lá e uso e pronto, acabou. Você entendeu?
E talvez isso atrasou um pouco a minha recuperação. Só que eu cheguei na sala, aí eu levei, tinha um conhecido lá que usava comigo, um mineiro, ele estava aqui em São Paulo, conheci o sobrinho dele, e ele estava aí um tempo aqui. Aí nós fomos para a reunião. Mano, na reunião e tal, apresentamos, quando chega lá na terceira, né? E tal, aí fez lá o negócio lá. Aí os caras perguntou e o cara levantou a mão, mano. E eu não levantei. O mineiro levantou a mão. E eu não levantei. E eu que levei ele. Aí nessa daí... Você que levou o cara. Aí nessa daí os caras Você tomou um susto. Não, aí ele levantou, né? E eu fiquei na minha. Ah. Porque eu sempre assim, né? O cara é foda. O cara é, pilantra pra caramba que eu fui, né? Aí ele levantou a mão e eu fiquei na minha. Os caras falaram, você vai ganhar um chaveirinho aqui com símbolo, vai ganhar essa literatura, um negocinho colorido. Pô, eu gosto de ler, mano. Eu coleciono chaveiro até hoje. Eu tenho aqui a coleção de chaveiro. Eu falei, caralho, eu trago o cara aqui, o cara vai ganhar chaveiro, vai ganhar um negócio. E eu não. E eu não vou ganhar nada? Aí eu levantei a mão também, mano. Eu levantei a mão, mano. E aí foi a coisa maior da hora da minha vida. Que legal. E nessa daí, meu mineiro foi embora e desandou de novo. Nem sei dele como tá. E eu tô lá, 22 anos, 10 meses, cara. E olha... Nossa, eu não tenho nem assim o sentimento, só quem passou, quem tá passando, quem tá lá, porque não tem como eu descrever. A única coisa que eu digo é que o ensinamento de NA, de 12 Passos, me deu uma nova perspectiva, uma nova vida, que eu não tinha mais, me resgatou para a sociedade mesmo, cara. Esse negócio de 12 Passos é formidável. Qual que foi o seu primeiro contato com droga, assim? Que você se lembra? De jovem e tal. Não, eu de todas as drogas, né, que nem eu falei, já usei, pra mim, sabe qual é a pior? O álcool. O álcool. Acesso facilitado? Nem por isso, Não? é a sequência, tudo dele, ele acaba com tudo. E é de uma maneira muito... Puta, não sei, degradante. Muito degradante, cara. É a moral... É em casa, é a questão da mulher. Um dia você chora, um dia você fica valente, um dia você briga com a mulher, um dia você quer bater, um dia você quer amar. E Diz que a primeira coisa que a pessoa perde com álcool é a dignidade. a dignidade. Por exemplo, se o cara tem um amigo meu que é pedreiro, excelente pedreiro, cara. E aí, os caras não chamam, fala, chama o cara. Não, mano, o cara tá bebendo demais. O cara chegou com um babo de cachaça, o cara não dá apoio. Às vezes o cara que fuma outra coisa, ele não transparece. Não tá mostrando, não tá né? transparente ali, o cara usa escondido, porque naquela época era assim, agora as molecadas acham que é malandragem ficar se amostrando aí, né, cara? Mas o álcool é incrível, em todas as circunstâncias social, o álcool é degradante, mano. É humilhante, na real, é humilhante. Isso. Ô, Nilton, hoje, vendo a situação de hoje, da juventude de hoje, porque é muita... Hoje a parada tá bem diferente da nossa época, né, cara? Mas vou dizer pra você, eu dou graças a Deus de eu ter recuperação hoje, porque, cara, se eu tivesse no uso hoje, eu já tinha ido pro espaço. Porque hoje eu vejo com tanto ponto de venda de álcool, mano. Sim. Né? E cada bebida cabulosa, é bebida de cor, né? E hoje tem uma par de como que se diz, de aparato para você colocar numa determinada bebida, né, para você curtir. Então, porque eu fico pensando assim, cara, na nossa época aí, eu quando usava, e a gente vai estar no lance do alcoolismo, que eu sofri isso lá em casa, que tinha um irmão também, que meu irmão era alcoólatra. Sim. E eu me lembro, cara, quando, voltando a falar da molecada, que hoje o acesso está muito mais fácil, facilitado, e hoje hoje tem os bailes, né, que a juventude, a molecada, então hoje está tudo propício, né, para você se lascar mais rápido, né, o jovem, hoje, e infelizmente muitos não vão nem chegar a passar pelo que a gente passou, de conhecer um programa de recuperação, uns vão morrer muito cedo, uns não vão nem chegar, né. E a gente já viu muito cara chegar também, não voltar a morrer. O que eu quero dizer é o seguinte, o problema do álcool com as outras drogas, porque tem a época que você tá usando e você fica na crocro para ninguém saber que você tá usando. Você fica naquela. Eu quando comecei, eu não ficava no meu bairro, eu ia para uma outra quebrada, né? Eu andava com os caras, mas quando eu chegava no bairro, eu não andava com os caras que usava para os meus irmãos não saber, para os meus vizinhos não saber, você tá entendendo? Então o álcool não.
E uma, pra você, quando você tá usando droga, pra você cair, assim, como que eu digo assim, pra você ficar num estado deplorável, leva-se um tempo. O álcool é muito mais rápido. Você tá entendendo? Que quando souberam que eu tava usando droga, levou uma cara pra minha família saber. Levou tempo pra caramba pra saber, né? O álcool não, cara. O álcool quando você toma, que você vira um viciado, um alcoólatra, meu, é aquele negócio, né, cara? Ele é muito rápido e ele mata o milhano. É. A droga mata o milhano também. O crack mata o milhano. Mas né? o álcool ele deixa É. você exposto. Né? Mas o álcool é muito rápido pra você se denegrir, vamos dizer assim, né? Pra você perder o respeito, né? Pra você... Cara, eu não curto. Quando eu vejo alguma coisa assim no meu Instagram ou alguma pegadinha, alguma coisa com pessoas alcoólatra, com viciado, eu não gosto de ver, manja. Eu não gosto de ver porque eu tinha um irmão que ele falecido Levi, cara, um cara que era muito gente boa. Eu quando vi o meu irmão bêbado, eu já ficava meio em pânico, porque em casa ia ter alguma treta, né? Quando meu irmão bebia. Você associou. Associava. Aí eu já ficava. E eu, quando vi o meu irmão no bar, eu falei, puta, meu irmão tá bebendo, cara, sabe? E aquela parada ali já me deixava. E o álcool acabou com o meu irmão, né, cara? Ele teve problema de esquizofrenia, que o álcool, a esquizofrenia, ele vem muito mais rápido, né? Você fica esquizofrênico, acelera tudo, né? Então, aí os caras falam, né, meu? Álcool é droga. Mas como ele é vendido aí como cigarro, o cigarro, cara, que é uma parada louca pra você deixar de fumar. É uma das drogas mais punk pra você se livrar, é o cigarro, cara. Né? Você tem cara que para com a cocaína, tem cara que para com o crack, que para com o baque, mas ele não para com o cigarro. Aí também a gente pode entrar em outro campo, né, Newton? Porque é o seguinte, Ricardo, a gente, o adicto, o que é que ele faz? Ele quer arrumar saídas pra... tipo assim, eu parei de usar droga, mas o cigarro ele dá um barato. Quem falar que não dá é mentira. O cigarro pro adicto dá uma parada. Você tá ali usando uma droga. Então o sistema nervoso exatamente. Aí o seu a droga, é substituição, você quer dizer, exatamente, porque eu vou falar para você. Hoje eu passo com psiquiatra, eu passo com psicólogo, porque uma coisa foi levando a outra, certo? Eu não fumo cigarro. Então, essa inadequação que a gente tem de ficar em ambientes, em lugares, você está entendendo? Porque a gente não se enquadra mais, a gente não se encaixa mais, eu acho que é porque eu também não fumo. Você está entendendo? Porque o que eu quero dizer, Ricardinho, eu vou num samba, puta, eu curto da hora, tudo lá, mas chega uma hora que eu preciso ir embora, mano. Não sei se o Newton é assim. Não, assim, em toda questão, em todo lugar, quando eu vejo que eu já estou assim a mais, passando do tempo, eu tenho que me retirar. Alguma coisa assim, cara. Aí eu acho que se eu fumasse, porque é o seguinte, é uma parada que eu não pensei, porque... Ivão, vambora? Tipo assim, o meu subconsciente fala, vambora? Aí eu falei assim, eu vou fumar um cigarro. Então, um cigarro, né? Aí distrai um pouquinho, já chegou aqui na mente, já ativou alguma paradinha que já me deixou meio... Aí você não alegre. Quer mais ir embora. Aí não quer mais ir embora. Aí não quer mais ir embora. Tipo assim, porque eu vejo... Cara... A gente trabalhou 11 anos juntos e várias vezes de happy hour, alguma coisa assim. O Ivinho chegava aqui no meu ouvido e falava assim, ó, tô saindo na francesa aí, tô indo embora aí, falou, e pum! Então, sabe? Mas esse é o quê? Essa parada, Nilton, que a gente adicto tem, tipo... Eu virei o maior cuzão do mundo. Hoje. Sem brincadeira nenhuma. Eu, quando chego em casa, tipo, acontece alguma coisa, vamos supor, a gente tá num evento aí. Aí você vai pra. Quando é madrugada, eu me sinto mal, cara. Sabe? Eu tô limpo, vou fazer 19 anos. Mas eu não. Eu, quando vejo amanhecer o dia. Quando o meu trabalho, que eu viajava muito, hoje eu não viajo muito mais. E eu já peguei estrada de ver o dia amanhecer na estrada, de ir pra uma outra cidade. Mesmo vendo aquela vibe da hora, aquele mato, aquela cidade bonita, sem poluição, ainda vinha um pensamento, cara, de você estar usando droga e ver o dia amanhecer pela janela. Tem coisa mais horripilante do que isso, velho? Não, é difícil. Agora, o que eu não sei se o meu metabolismo que eu também,
eu não consigo estar virando à noite. No outro dia, minha mãe estava internada esses dias aí, e eu virei à noite com ela nas coisas. Não por causa do hospital, de eu não ter dormido, eu não sei, eu levei uns 2 dias para recuperar o meu organismo. Diferente quando eu virava 2, 3 noites e assim. E agora, não sei, a idade vai chegando, né, passando dos 50, mas não sei, eu não me sinto legal quando eu perco a noite de sono. Eu não me sinto legal. Até durmo pouco, às vezes que eu vou, que nem 4h30 da manhã, às vezes eu acordo, tal, eu vou, né, levar a esposa no ponto. Vou dormir 11 horas, tudo, mas eu viro à noite, eu não me sinto legal, meu organismo acho que está dessa maneira, eu acho que eu perdi muitas noites atrás e hoje em dia não é igual, não é a mesma coisa. Isso aí acontece comigo, essa inadequação aí, cara. Ô Nilton, falando sobre as coisas que a droga, que aconteceu com a gente nas drogas, a droga te tirou alguma coisa assim que você olha para trás e você fala, mano, se eu não tivesse usado... Ivo, tem tanta coisa. Olha, eu vou falar pra vocês, eu não me arrependo de nada. Esse negócio de arrepender, já era. Foi a vida, a minha vida foi essa, é a minha história, aconteceu. Coisas boas, coisas ruins, mas aconteceu, foi essa, a minha trajetória foi essa. Eu trabalho na escola, eu vejo lá os adolescentes, aí vejo as meninas, os meninos bonitos, né? A juventude, aí se beijando, conversando, curtindo, indo assim. E aí, às vezes eu sinto, assim, não arrependimento, mas eu sinto um baque assim comigo. Falei, caramba, uma coisa que eu perdi, a juventude, cara. Porque eu não tive esse negócio de namorar, de abraçar, de curtir, de ter aquilo lá que eu vejo que é sem droga, que é uma coisa assim natural. Saudável. Uma coisa natural, saudável, assim, Saudável, né? tempo. Eu não tive isso, cara. Eu não tive isso. Porque logo cedo e tal, eu com 17 anos estava legal, 18 que eu entrei trabalhando, todo bonitinho, arrumadinho, usando minha droga, tinha dinheiro no bolso, tinha crédito em tudo quanto é boteca, era uma droga pior também. O porra do fiado. A porra do fiado, mano, me atrasou muito a questão da vida. Porque todo lugar, eu era bom de chaveco, isso eu também tinha. Mas eu trabalhava, essa questão que você falou de andar junto, andava mais junto com esse cara à noite e tal. Durante o dia, os caras ficavam na quebrada. Então, os pessoal via o cara dia e noite ali, dia e noite. Eles não viam, porque sabia que eu trabalhava. Então, quando chegava, em suma, eu tinha um respeito. Até me afundar, né? Mas naquele tempo ainda tinha. Então, eu chegava, aí eu tinha um dinheiro no bar, se eu não tinha... Pô, depois eu pago e tal. E aí, era na rua de casa, era na rua de cima, era na rua de baixo, era na outra. Era até com o cara que vendia churrasquinho na estação do trem, mano. Eu chegava, eu passava, eu tomava uma, pegava o churrasquinho, mano, tinha dinheiro, não tinha, eu tinha. Então, quer dizer, as coisas eram tudo maravilha, pensando assim na vida. Mas as consequências vêm depois, né, cara? As consequências não vêm na hora. A droga é traiçoeira, né, cara? É muito traiçoeira. Porque não adianta, eu pego lá os jovens moleques, eu troco ideia, mas não adianta. Porque ele não está sentindo na pele agora. Ele acha que é papo de velho, que é papo não sei o quê, que é o seu tempo. Porque ele não está sentindo, ele está namorando, ele está usando a droga, ele está namorando. E eu vejo na escola, eu conheço, eu já troquei ideia com vários. E aí ele fica nessa, pá, não, que nada, comigo não vai acontecer e tal, se for, né? E não era desse jeito. Eu era da noitada também, né? Porque sabe como que é? Eu jogava muito bilhar, mano. Sinuca. E até hoje, eu tô sem jogar, mas se nós pegar ali o taco ali jogar e jogar 2, 3 fichas, você vai sentir o drama. Ah, essa boininha aí já não é o Rui Você Chapéu. vai sentir o É drama. o Rui Chapéu? É sério. E eu ganhei muito dinheiro, eu jogava valendo. Eu jogava valendo, eu virava a noite valendo. E era num dia. A época lá do time que ele falou de São Paulo, ele jogava, eu apostava, eu ganhava muito dinheiro em aposta, e no jogo. Hoje né, com as cara? bet, então. Aí o que acontece? Aí eu tinha a ideia, aí o que acontece? No antigo emprego lá que eu tinha um cara lá que fornecia. E aí eu pegava, eu fazia negócios. Eu não era traficante, mas eu fazia negócio. O cara me trazia ali 1 quilo ali, pá, eu vendia, tirava o meu dinheiro e tirava o meu 1 quilo. E família, né? A família, assim, né, meu? A gente deixa de lado, né, meu, assim. E a mãe, né, o pai, a mãe mais que sofria, né, meu? Que Casamento meu pai assim, também chegou foi, a... O primeiro relacionamento que eu tenho meus filhos, não digo que foi um casamento, né, cara? Foi um relacionamento, né, meu? Ia lá, fazia aquelas coisas. Eu também pensava, né, numas coisas, os pensamentos que não era certo, sadio. Eu tive um relacionamento, né, tive meus filhos.
2 casais de filhos, né? Uhum. Hoje eu tenho aí 5 netos, né? Graças a Deus, hoje eu posso, né, dar um exemplo, uma ideia do que eu passei, do que eu sou hoje. Eu consigo, né? Eu tenho meu filho que tá aí, mano, não acordou pra vida ainda, né? Mas as meninas casaram, estão aí trabalhando, estão assim, as meninas, graças a Deus, eu vejo assim, só esse meu filho ainda pensa de que ele vem, vamos resgatar ele para ele vir, mas depende dele, ele tem que querer. É. Mas no início, quando eu comecei a me afundar, foi quando eu perdi mesmo esse trampo aí, né, cara? Foi na base de 93, né? 94. Eu me afundei demais, né? Aí o crack veio tudo e eu me afundei, fiquei. Eu cheguei a pesar menos de 40 quilos, cheguei a pesar 33 quilos, mano. Eu chegar assim. Você acha que esse foi o momento mais difícil da sua época de uso de drogas? Sim, eu acredito que sim, porque eu não tinha esse momento e o momento que eu fui buscar a ajuda. Esse momento foi. Aí eu consegui superar, que eu pedi ajuda do meu tio. Aí eu fiquei uns meses, pegou um negocinho, um corpinho, fiquei bem. Depois eu comecei. Aí eu arrumei esse serviço. Aí depois eu comecei a desandar de vez. E aí foi quando eu cheguei em NA, né, cara? Porque antes de chegar em NA, eu não tinha uma perspectiva de vida, assim, de progredir, de viver na sociedade corretamente, de ter aquela responsabilidade. E quando eu cheguei, eu não acreditei, meu. Eu não acreditei. Eu ficava julgando, meu. Eu sentava de um lado, o pessoal do outro, eu ficava julgando a cara desse cara, mano. Esse cara me disse, cara aí, quem disse que o cara vai sair daqui que ele não vai usar? A cara dele. Eu ficava nessa, porque eu não sabia. Mas os caras me enganaram lá na sala, sabe? Em NA. Os caras me enganaram. Os caras falaram que o segredo estava na próxima. E aí, cara, Uma enganação positiva. Eu fui pro segredo tá na próxima, né, cara? E eu tive essa perspicácia de acreditar nisso, porque eu sempre fui ingênuo, né? E eu vou lá ver esse segredo aí, fui voltando, né, cara? E hoje, nossa, ontem eu até fui fazer lá um serviço, né? É agradável eu poder ir. E tem as questões de reparações, né, cara? Tem essas questões aí, eu reparo no meu dia a dia, na minha vida, fazendo o melhor que eu posso, assim. Não sou perfeito, nunca vou ser, sou ser humano. Mas como eu era, cara, que eu sempre conto, eu vou na escola fazer esse serviço aí para uns alunos, né, cara? Um dia até me emocionei, que é muito forte, sabe? Eu não deixo de dizer isso que eu estou falando aqui com vocês. Agradeço muito vocês terem me convidado, mas se eu estou falando isso aí não é por mim, não é para me vangloriar, para me nada. É para ajudar o próximo que se. Esse é o nosso objetivo, é levar a mensagem. A minha filha, quando ela tinha, sei lá, 3, 4 anos, eu lembro que eu cheguei em casa. Hoje eu sou careca, hoje eu não tenho cabelo. Mas na época, desse a banca, não cortava o cabelo, tudo sujo, tudo daquele jeito. E eu chegar assim, entrar, a menina assim, olhar pra mim e falar, vixe, chegou o bicho. Nossa. Putz, cara, me deu assim a vontade de catar assim, a menina assim, e arremessar e arrebentar, sabe? Mas na hora deu aquele baque. Eu falei, isso aqui pariu, mano. Mesmo baque que o Barra teve também, que ele chegou em casa e foi dar um beijo na filha e falou, não, você não tá puro pra não, ela né? falou assim, na inocência da criança, vixe, chegou o bicho. Mas na hora que, ao mesmo tempo que eu dei a vontade de eu pegar ela e tal, por causa da droga e do álcool fedendo, na mesma hora veio, porra, mano, ela tem razão. Ela tem razão. Sabe que deu aquele gelo? Mas mesmo assim, eu não consegui, não tive força, não conseguia parar de usar, cara. Né, cara? Não consegui. E isso ficou guardado pra mim, ficou marcado. Tanto que eu tava uma vez lá na favela, lá na quebrada lá, que eu lembro os últimos tempos que eu tava em uso, antes de eu ir pra recuperação, eu lembro que eu com os caras assim bebendo, eu falei, caramba, veio um negócio aqui na cabeça, eu não lembro qual foi o último dia que eu deitei a cabeça no travesseiro, careta, sem ter usado nada, sem ter bebido álcool. Eu não lembrava e realmente não tinha condições de eu saber. Quando tinha sido a última vez, sabe, que você deitar sem ter usado nada, assim, limpo, mas eu não sabia, cara. E até hoje eu não sei. E quando foi o seu despertar? Então, aí é o seguinte, cara. Aconteceu o caso na quebrada que até mataram um amigo lá que era conhecido,
né? E eu passei brincando, zoando, tacando pedra e tal. Aí falaram que era pra mim, que não sei o que, não tinha nada a ver. Aí eu não sei o que houve, o porquê, realmente não sei, né? E aí passou uns dias e falaram lá do meu nome lá, o apelido, e veio intimação pra mim na delegacia, no DHPP. Eu fui. Uhum. Não tinha nada a ver, cara, sabe? Só que me deu um baque, né, mano? Eu falei, caramba, o que eu tô fazendo da minha vida, mano? Aí eu tava naquela já, quase perdendo o trampo, um monte de falta, fraco, não aguentando. E veio essa daí ainda. Eu falei, puta, meu, eu tenho que mudar de vida. Aí veio uma palavra pra mim que carregou, que chama-se desespero. Sabe? Porque eu vi me perdendo o trampo, me envolvendo no negócio, não tinha nada a ver. Minha mãe tava, sabe, eu vi assim minha mãe, né, meu, debilitada assim fisicamente, assim, sofrendo, né, cara? Eu senti, né, eu vendo. E aí que eu pedi ajuda. Só que ao mesmo tempo que eu pedi ajuda foi naquela, né? Mas eu melhoro um pouquinho e depois. Depois eu controlo. Mas aí foi a bênção no poder superior, que nem fala de INA, né, cara, que chegou, cara. E olha, e a partir do momento eu vou falar agora da recuperação, mano, porque eu entrei em NA, eu sempre gostei de ler, né? Quando eu falei que o cara ganhou aquele negócio, e eu lia, né? Li uma vez o livro azul, li 2 vezes, lia 3 vezes, tem ele até hoje, era um fininho lá. E eu compreendi algumas coisas, outras não. E foi na vivência. E aí na sala, não podia ir, na semana que eu trabalhava das 2h30 às 11 da noite, então não dava para me estar aí na reunião. Mas fim de semana eu ia. E isso daí foi o que me ajudou. Foi o que no início, que me deixou eu curioso de ver, de estar assim. Aí eu estava na sala, chegou pessoa que estava 2 anos lá, que eu conhecia, nativa comigo. Eu falei, porra, se esse cara tá 2 anos aí, esse cara era pior que eu, meu. Aí eu falei, caramba, aí eu comecei a, né, cair a ficha e ver. E aí fala aquele negócio de despertar espiritual, essas coisas aí, né? Mas esse despertar, essas coisas aí, às vezes é coisa de Deus. Até antes de entrar em NA, eu lembro de algumas coisas que aconteceu comigo sobre isso, né? Até por eu voltar a estudar, por eu, né, tentar um novo caminho, algumas coisas. A enfermeira que trocava ideia com você. Você vê como que são coisas, às vezes as mínimas coisas, eu não percebia. Só que fez essas diferenças aí, né, cara? E quando eu saí da clínica, que é uma coisa que eu comecei a falar, cara, a minha mãe vinha tão longe daqui, pô. E a enfermeira ficou naquela cabeça, né? Não faz daqui um tempo perdido. Pô. E aí tem uma coisa também, 2 palavras que me acompanham, que é a questão do desespero que eu fui, e uma palavra que eu sabia, mas eu não tinha conhecimento do poder quando se faz dela, que chama-se gratidão. A gratidão. Vamos falar de gratidão, né? Aí tem todo história mundo isso, chega, eu tenho gratidão, eu tenho não sei o quê. Mas não é aí, mano. É nas ações. É no dia a dia. É o que eu tô fazendo. Né, cara? E hoje eu tô com gratidão de vocês ter chamado aqui e poder falar. Aqui, ó, isso daqui. E quem era um nóia, um pilantra, um cachaceiro, sei lá, mas um fumeta, né, mano? Tudo com vagabundo. Pra ser adicto. Olha que palavra bonita. Pô, até nisso, quando eu entrei na sala, eu comecei a perceber. Porque eu costumava falar, o pessoal falava, meu, como assim? Eu falava, meu, os caras que usam droga são inteligentes, mano. Aí o pessoal, é inteligente pra usar droga, então. Porque aqueles cuzão, aqueles cagão, aqueles que não tem noção, bobão, não tem coragem de experimentar e de ver. Agora, eu usei, eu experimentei, eu gostei. Eu fui tudo que eu gosto, eu vou em excesso. E eu vou pro fundo, eu vou ali. Só que as consequências é que destruíram tudo. Essas consequências e graças a Deus que eu tive ainda essa oportunidade, né, de resgatar, né, 22 anos atrás. Aí entrei em NA, passou 2, 3 anos, eu peguei. Aí entrei num programa lá, fazia um cursinho. E ganhei minha nota, peguei uma bolsa no ProUni, 100%, cara. Falei, caramba, mano. Aí eu fui pra faculdade, falei, será que eu consigo tirar a média 7, não sei o quê? Então, internado você só ficou aquele 1 mês? Só aquele lá. E depois? Foi 27 dias. E quando eu saí, eu fui. Aí, quando eu chorei, ainda não fui. Eu fui pra
pra uma casa de um padre lá em Santana. Um padre até já faleceu. Eu fiquei uma semana. Eu vi lá que os caras estavam só passando pano. Mas eu fiquei uma semana só lá. Sei. Né? Porque eu tentei ainda achando que eu não estava legal, né? Mas aí eu vi que não era aquilo. Eu não ia melhorar ali. Aí eu falei, eu vou para esse tal de NA. Você aí, se encontrou no NA mesmo. Aí eu fui, porque eu vi que não adiantava de eu ficar ali. Mas aí eu até esqueci o que eu ia falar quando eu entrei, aí fiquei. Isso. Aí eu ganhei a bolsa, né? A bolsa. Aí eu me inscrevi, vou fazer lá educação física, né? Que eu sempre quis, sei que e tal. Aí era meio do ano, não formou turma. Eu falei, perdi a bolsa. Aí, olha as coisas, ó, como que é. Aí falou, tem aqui, ó, serviço social. Eu falei, porra, que faz de serviço social que eu nem sei, mano. Aí eu fui fazer 4 anos. Meu, foi a coisa que na Onde minha você se encontrou? vida... Não, porque eu peguei uma instrução, uma orientação de vida, eu tive um olhar para as coisas cabuloso, sabe? Uhum. Peguei bons professores, né, cara? Aí fui fazer ainda ProUni, eu fiquei 15 dias em Goiás. Era a hora e a vez dos assentamentos. Fiquei 15 dias num assentamento, uma semana no assentamento e outra semana no outro. E eu vi cada coisa, sabe? E foi tudo umas coisas cabulosas. Eu falei, caramba, meu. Sabe, aí eu vim... E os 12 passos de NA. E eu fui tudo tipo associando, sabe? Uma coisa encaixando na outra. Encaixando, eu falei, caramba, sabe? Fui me encontrando como ser humano. Como que eu podia, né, meu ver? E esse foi os 12 passos que me orientou para me viver disso daí. Depois eu fui lá fazer outra faculdade de história. Não estudei mais porque não achei que não era o momento, tinha outras coisas para fazer. Mas assim, as 2 faculdades que eu fiz, legal, joia, foi aquilo. Mas eu vou falar uma coisa, na minha vida, e o tempo que eu tenho em sala, o tempo que tudo, a maior faculdade é esse 12 passos, cara. É uma faculdade diferente das outras, porque as outras você vai se formar, você vai ser um profissional, né? Você vai atuar. Agora, os 12 passos, você vai se formar em salvar vidas. E a primeira que você salva é a sua. É uma faculdade, eu associei, eu fiquei refletindo tudo como que é, os conhecimentos, as coisas. Quase você vai lá, você vai estudar na faculdade, você vai fazer isso, aquilo outro. 12 passos é a mesma coisa. Eu vou estudar aqui o primeiro, o segundo, terceiro, as coisas e tal, e vou colocar em prática. Como que eu vou colocar em prática? Na minha vida. Isso. E a coisa, é formidável você parar para refletir e ver como isso, e como que as coisas vão acontecendo, é formidável. E levar em paralelo essas duas coisas, né? Você se recuperando com os 12 passos, cuidando de você, e aí você entra num curso de ação completamente social, tendo que cuidar de outras pessoas ao mesmo tempo. Levar em paralelo isso deve ser... Então, foi né? formidável, porque assim, eu sempre quis sempre ajudar os outros. Mesmo quando eu estava em uso, eu sempre procurei ajudar. Ô, Nilton, falando um pouco do lado psicológico do adicto, né? Todo mundo que deixa um vício, que deixa um comportamento, ele tende a substituir por outro, né? Até alguns defeitos de caráter que a gente sabe que existe. Teve alguma coisa assim que você demorou para se libertar, cara? Mesmo a gente sabendo que a recuperação ela só funciona para quem é honesto. Essa é uma opinião minha, né? Tem até cara aí que a gente vê que ele tá num programa maravilhoso desse, mas eu acho que ele ainda nem sabe por que ele tá lá, né? Teve alguma coisa assim na decorrência da doença, né? Que você entrou em recuperação, beleza, tudo isso que você falou aí dessa sua gratidão, tudo, mas e no seu reservado, e na sua particularidade, e no seu secreto, como que você lida com isso? Porque hoje acho que está mais tranquilo, mas como que foi para você no começo da recuperação, de uns 5 anos para frente, deixar alguma coisa que você ainda fazia, mas que não era uma coisa agradável assim, pensamentos ou atitudes? Teve essa parada com você assim, de substituição de algum comportamento que não é legal assim? Tem uns que caem para pornografia, tem outros que caem para o jogo, tem outros que caem para umas paradas de uma adrenalina assim, você tá entendendo? Né? Mas que não é uma coisa sadia. Mas o cara não tá usando. Alguns você se livra mais fácil, outros você tem mais dificuldade. Exatamente, Porque como a gente viveu
durante um tempo, fazendo as nossas vontades. A gente nunca teve a lidar com aquela palavra não posso. Você está entendendo? A gente veio descobrir isso daí no primeiro passo. A gente descobriu o primeiro passo, a gente se rendeu, a gente buscou uma nova maneira de viver. Sim. Né? Mas tem coisas aí que a gente ainda tem inabilidade de lidar. Né? Tem alguma parada em particular assim que se você não quiser falar, não fala, mas tem alguma que você... Não, lembrando assim, tem muitas coisas, mas que o legal, que o poder superior foi acontecendo as coisas e eu não sabia qual que era o propósito. Depois que eu venho vendo, ele ia afastando muitas coisas da minha vida. A questão da sexualidade, né? Eu não tinha uma companheira, não tinha nada. Quando no início, até quando estava na recuperação, eu ficava nessa. Mas eu sempre pedia para Deus, a companheira assim, hoje eu sou casado, é uma pessoa maravilhosa do meu lado. Nossa Senhora, eu agradeço a Deus muito por essa pessoa tá do meu lado. Porque assim, eu prezo por ela, porque quando eu não tinha ela e não tinha as coisas, eu ficava vários pensamentos, né? Até o pensamento que tinha quando eu entrei em NA, né? Que falava assim, não, vou comprar um monte de droga, vou chamar aquela noia ali pro hotel. Quem não pensava nisso? Não tinha. E eu não vou usar, só ela que vai usar. E tal, tinha esse pensamento e tudo. Uma coisa que aconteceu comigo, com 6 meses limpo, eu fui desfilar na escola de samba. Eu sempre desfilava, eu ia lá para Baixada do Glicério e de lá pegava o ônibus, ia lá na escola lá da Lava Pé, das outras, eu desfilava com o pessoal, eu tinha um personagem. Aí eu fui, tava com 6 meses, o cara, vamos, o ônibus encostou, eu subi no ônibus, aí o camarada que me chamou enfiou a mão assim dentro da cueca, tirou assim, ó. E aí, hoje nós tem pra cheirar a noite toda. Eu falei, não, eu tô de boa, com 6 meses limpo. Aí eu vi os caras, na catraca, eu falei, caramba, já vi que vai ser aquilo. Pulei a catraca, eu vou ajudar ali, fui ajudar as mulheres, as senhoras lá, colocando, arrumando a saia da ala das baianas e tal. Chegou lá para desfilar, o que aconteceu? Você perguntou da coisa, eu insisti, com 6 meses limpo, né? Não dei atenção, o Evite. Aí desembarcamos, os caras falaram, aconteceu um negócio aí, vocês vão esperar que vai estar atrasado, vai desfilar 2, 3 escolas antes. E eu fiquei, todo lado que eu olhava, só droga, só coisa. Eu falei, caramba, mano, e esperando, aí desfilou uma, aí eu falei, eu vou tomar um refrigerante. Eu entrei num botequinho assim, ó, pequenininho, meu, me dá uma coca. Ah, não tem, mano. Ah, uma Fanta, não tem. Ah, qualquer refrigerante. Não tem, mano, só tem isso. Só álcool. Te juro, cara, incrível. O lugar que eu escolhi para tomar um refrigerante. E eu falei, cara, então me dá um copo d'água. O cara me deu um copo d'água, eu tomei, me dá mais um. O cara que chegou da minha escola olhando bem, pô, o cara bebe, eu bebo assim também. Que ele viu eu virando, achou que era cachaça. Sim. Aí, né, eu falei, eu bebo assim mesmo. Pá, virei e fui embora. Aí fui lá e tinha um carrinho lá de cachorro quente. E aí desfilamos. Entrei no ônibus, o cara errou o caminho de volta. A chuva correndo solta. O cara foi lá para fazer a manobra, tava descendo, passando. Que era lá pra Zona Leste, nem lembro onde que era, Itaquera, não lembro onde que era. Aí quando ele fez o retorno, quando chegou, era pra gente chegar umas 5, 6 horas. Quando ele chegou, era 7 e pouca da manhã, encostou na rua de casa, eu desci. Eu falei, puta que pariu. Fui, voltei, virei à noite e não curti. Acredita? E desfilei e tudo. Porque aí isso aí me deu aí. Falei, caramba, não é, mano. É aquele negócio, procure e o evite, cara. E aí eu fui fazendo essas coisinhas e eu fui me encontrando, porque eu cheguei num pensamento de eu estar assim. Eu consegui descentralizar o submundo do mundo. Eu vi que eu vivia num submundo, eu consegui visualizar isso, porque naquele submundo eu não tinha como sair dele, era igual uma bolha, sabe? Eu só vivia naquele circo fazendo aquilo. E hoje eu saí dele e estou no mundão. O que é o mundão? Eu posso tudo, eu faço tudo, se eu correr atrás, se eu quiser, eu consigo. Uhum. E aí eu vejo aqueles que estão, que nem o meu filho, que está naquele mundinho ali e não sai daquilo. O negócio é difícil, mano. Outra coisa que você falou, eu não falei do bilhar? Eu estava limpo uns anos, eu fui e falei, meu, eu preciso de jogar, eu vou lá. Eu entrei no bar e fiquei jogando com o cara lá. Joguei 3 fichas, peguei mais 3, tomei uma tubaína, tomei outra e tal. Aí tô eu e ele no bar, e o dono, aí entrou 2, foi lá tomar outro, pediu uma cerveja, outro veio, e eu jogando, eu comecei a ficar assim, aquele esquema. E aí eu falei, cara, vou jogar só essa, que eu tenho um compromisso. Mas não era, eu queria brincar, a sinuca ali, o bilhar.
Mas o movimento e as questões, mas eu falei, não é para mim o lugar. É como nós estávamos conversando. E aí eu fui embora. Eu falei, não dá. Então, a gente se sente inadequado. inadequado. Não, porque é o seguinte, eu estou colocando em risco. Mano. Sim. Ô, Nilton, uma parada que eu faço, que eu até falo nas minhas partilhas, Ricardo, eu tô limpo hoje pela misericórdia e graça de Deus. Esse programa maravilhoso que é Narcóticos Anônimos, mas o Evite, mano. Eu segui o Evite assim, de uma forma, porque é muito louco o Evite. Evite pessoas, hábitos e lugares da ativa. Mano, eu tinha um problema com pessoa porque eu sou um cara muito comunicativo, todo mundo me conhece, né? Então eu sou um cara. Dois também sou então assim. eu sou um cara que, graças a Deus, Neto. Neto de novo. Chamar o Neto aqui. Ô Nilton, eu sou um cara que, graças a Deus, eu sou fácil de lidar com as pessoas. Eu nunca imaginava na minha cabeça que eu ia ter uma vida que eu ia deixar de ver fulano, cicrano, beltrano, que eu ia deixar de participar de certos eventos. E a recuperação me deu essa liberdade. Cara, eu vou fazer 19 anos limpo e eu tenho uma rotina comigo, sabe? Eu agradeço a Deus antes de colocar o pé no chão. Eu abro o olho e agradeço a Deus pela minha vida, pela minha saúde. Eu agradeço a Deus pelo banho que eu tô tomando, que eu tô indo no banheiro com as minhas próprias pernas, manja? Sim. Né? Eu agradeço a Deus. Eu saio de manhã, eu dou bom dia para Deus, meu. De verdade, eu saio de manhã, olho pro céu e falo, bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Porque, olha, eu tenho pura certeza, cara, que se não é Deus, mano, porque as paradas que a gente anda. E aí entra o lado espiritual. Quando eu mesmo estando limpo hoje, com essas quantidades de dias aí, se eu quando eu tô em algum determinado que eu tô andando, tipo, depois da meia-noite, eu levanto os vidros do meu carro. Manja, eu levanto os vidros do meu carro, eu meto um louvor. Sabe assim? Sim. Né? Eu meto um louvor. Então tem tipo de música que eu não ouço. Sabe? Porque euforia. Exatamente. E já faz parte do Evite. Então. Você fez eu lembrar uma coisa que eu vou te falar agora. Então eu tando com isso, porque a conexão espiritual, a parada é o seguinte, a gente não está falando de religião, a gente está falando aqui de espiritualidade, certo? Cara, isso eu tenho comigo. Quando você tá numa parada de um programa que a gente conheceu, que nos tirou daquele mundo, cara, horrível que a gente viveu. Hoje você é um pai, você é um avô, hoje você é um profissional, hoje você é um cara que está inserido na sociedade. Você leva a mensagem, você vai para a clínica, você vai para a cadeia, você vai para uma parte de lugar aí. Mano, você acha que o poder negativo tá contente? Então a gente tem que se ligar. Eu tô falando assim, porque eu me ligo nisso. Eu me ligo muito nisso. O Evite, voltando a falar no Evite, eu gosto de samba, mano. Eu vou para uma parte de lugar aí com samba, curto. Mas quando eu vejo determinados comportamentos de pessoas, quando eu vejo que, meu, é uma coisa do espiritual assim, que chega para mim e fala assim, vambora, velho. Vaza. Eu mudo algumas coisas, que nem, por exemplo, agora com a minha esposa, eu vou no teatro, eu vou no cinema, sabe? Eu não aguento mais a muvuca, eu não aguento. Mas às vezes a gente tem que estar presente em algum lugar, não dá para dizer não. Um casamento, uma coisa assim, né? Mas sabe como que o Evite, como que eu consegui legal mesmo, até eu nem era casado, eu percebi uma coisa. Porque diz que tem vários jargão aí que para mim não funciona, porque eu sozinho, eu sou minha melhor companhia. Porque eu tô com... Eu também. Eu sozinho. Tem pessoa que não pode ficar sozinho, que fica... Não. Eu não, eu sou assim. Mas aí o que aconteceu? Eu chegava em casa 11 horas da noite, não tinha carro, não tinha moto, não tinha nada, vinha a pé, 2 quilômetros andando. Aí chegava em casa, o que acontece? Eu fui perceber uma coisa, Ivo. Como que é um Evite? Eu tenho que me sentir bem dentro de casa. Aí o que acontece? O que eu preciso dentro de casa? Porra, eu preciso de uma televisão, preciso de um DVD, preciso de um videogame, preciso de um sofá, preciso de um alimento ali, preciso... Eu fui percebendo isso e fui colocando dentro de casa, nada de luxo, nada de coisa, para mim poder se estar bem no ambiente. Eu estou aqui dentro, o que eu preciso é isso, eu me sinto bem. E aí eu fui fazendo isso. Essas coisas, noções assim, foi dentro da sala, esse 12 passos, foi me colocando no negócio do Evite, mas como é que eu vou evitar uma coisa se eu não tenho outra? É tudo uma questão de substituição. Porque se eu não tenho, como é que eu vou ficar em casa passando a vontade daquilo? Então eu fui isso. E o dinheiro que eu levava para droga, para os botecos, para o fiado, para essas coisas,
Eu fui lá, meu, fazendo lá a prestação lá, 10 vezes, não sei quantas vezes, fui comprando, e eu cheguei em casa, e até hoje, e isso agora com a companheira, né, fica até mais fácil que eu tenho com quem está dentro de casa. Mas essa é a grande questão, eu tenho que me preparar, porque se eu continuar pegando dinheiro, jogando fora com besteira, com isso e aquilo, eu chego dentro de casa e aí não me sinto bem, e aí não adianta. Esse é o grande lance, para mim foi assim, e olha... Maravilhoso. A satisfação de você estar limpo, né? Assim, uma coisa tão espiritual assim, legal, cara, porque eu quando fiquei limpo, eu tava num bar, pouco tempo limpo para aquele negócio, porque a gente tem na mente que pode, né? Aí você, quando você tá em pouco tempo de recuperação, você ainda frequenta os lugares lá. Cara, aí quando eu comecei, porque eu não fiquei limpo de primeira, viu, Nilton? Eu tive várias voltas ao uso, mesmo depois que eu conheci Narcóticos Anônimos. Eu tive várias voltas aos usos. Mas só que teve uma ocasião na minha vida que foi um despertar espiritual, que aí eu voltei para Narcóticos Anônimos. E estou lá até hoje, né? Estou em recuperação até hoje. Mas uma coisa que eu gosto de Narcóticos Anônimos, que eu não vi nenhum outra associação ou lugares de que pessoas se reúnem para achar um modo de vida melhor, né? Que é paradas assim. Eu cheguei em Narcóticos Anônimos, aquele lance de você ser o mais importante aqui hoje. Sim. Né? Um negócio muito legal. Né? Quando você levanta a mão para o programa que você recebe a fichinha, as pessoas batem palmas, as pessoas ficam contentes, isso é um negócio formidável. E algumas coisas que nem chegava com o Pedro em mim assim, falou assim, mano, você tem que se sentir fazendo parte do programa, certo? Então pega o lixo, passa o lixo, tá ligado? Pega os copos, né? Porque se você não se sentir fazendo parte aqui, você vai embora. Uhum. Né? Você vai embora. Então, e era legal, porque a gente, eu apesar de ser um cara assim, tudo, mas eu julgava pra caramba. Isso é a parada de julgar o outro, né, mano? Eu falei, esse maluco tá limpo. Esse maluco, ele tá de conversa. Mas você acha que eu sou igual esse cara? Né? E isso pro cara que tá usando droga, quando ele chega numa sala de narcóticos, esse é o primeiro confronto dele. Né? Porque ele não tá preparado pra felicidade. Ele não tá. Ele não tá preparado para uma nova maneira de viver. Ele não tá. Ô, mano, a gente vivia aí só ligado no 220, sempre naquele negócio. Eu vou dar uma multa em alguém, eu vou descolar alguma coisa e vou usar. A minha intenção hoje, eu tenho que descolar uma parada para usar droga. Então você tá voltado para ter o seu prazer imediato. Você tá entendendo? E quando eu cheguei em Narcóticos Anônimos, que eu fiquei limpo um dia, uma semana, um mês, 3 meses, 90 dias, 120 dias, que eu ia trocando as minhas fichinhas. Quando determinado amigo meu que eu tinha, ele me deu uma carona. Cara, eu era duro, cara, sabe? Assim, uma situação, o Nilton, deplorável, que a gente no começo de recuperação, Sim, cara, sim, sabe? desse jeito. E ver uns convites, sabe, cara? Esse camarada aí que era amigo meu me ofereceu uma carona, mano. Puta, da hora. Puta, eu aceito. Cara, quando ele entrou no carro, que ele me deixou na casa, que ele puxou a carteira, que ele colocou a minha droga de preferência, Ô, sabe, amigo. cara? Que ele usou, ele colocou 2 ainda. Quando eu falei, não, mano. Falei, mano, eu não uso mais, cara. Sabe, eu tô focado em uma nova maneira de viver aí, sabe? Cara, aquela parada, quando eu falei aquele, Não. sabe, que eu saí do carro, que eu olhei pro céu, cara, Que da hora que você eu falei, conseguiu. puta Deus, cara. Porque ele era um amigão meu, você tá ligado? E ele sabia que você estava Sabia. nesse programa? Então, Sabia. Então era Não, amigo. não, assim, ele hoje eu vejo isso, né? Sim, Mas não. aí eu peguei e falei assim, puta, cara, olha a batalha que eu venci. Aí, o Nilton, eu falo pra você as dificuldades que a gente passou limpo. Limpo, As sim. dificuldades que a gente passou limpo. E qual que era a nossa fé? Que o mais será revelado. Você tá entendendo? Que se a gente está fazendo a coisa certa, não tem como dar errado. Você tá ligado? A parada do poder superior, que Deus ajuda, sabe? Meu, continua voltando, né? Que as coisas vai dar certo. O presidente, puta, até falei no presidente aqui, mas enfim, presidente, né? Um amigo nosso, que você sabe quem é. Um cara Ele- mais antigo. Um né? cara mais antigo, a gente apelida ele de presidente. Ele viu uma partilha minha, cara, eu choro muito, né? Você Ah, chorou vá, mesmo, imagina, sim, né? sim. Então, esse cara é muito, Sim. muito emotivo, né, cara? E eu tava tão desesperado, cara. Eu frequentava o
o Grupo Esperança. Puta, era um grupo formidável, cara, que tinha lá na Cidade Dutra. Sim, ainda tem. Cara, era um grupo cabuloso. Para você partilhar nesse grupo aí, era mó zica, né? Eu cheguei a pegar umas reuniões. Chegou a pegar umas reuniões lá, né? E era um grupo legal. E tem um amigo, cara, eu gostaria muito de revê-lo, cara. Eu vou até falar o nome dele aqui, Andreas, sabe, cara? E esse cara, ele me deu um livro azul, que eu comecei a partilhar, e falando da minha dificuldade, cara. Puta, cara, eu tô limpo, as coisas não acontecem. Cara, eu tô limpo, eu ganho, puta, mó dificuldade, cara. Eu ganho pouco. Mano, sabe, só falando da As dificuldade, sabe, cara? E ele ouvindo, cara, né? Ouvindo. Aí acabou a reunião, ele chegou em mim e falou, companheiro, como que você tá? Você aceita um presente, cara? Eu vou te dar esse livro aqui. Lê esse livro. Aí ele falou essa parada aqui pra mim. Será que você está preparado para receber os presentes que a recuperação vai te dar? Olha, mano, Legal, né? Olha que parada. Diferente daquele que te deu a carona, hein, mano? Exatamente, Tá totalmente. diferente. Né? Você fez eu lembrar da coisa aqui, Ivo, porque tem muitas que nem fala esse negócio de tamo junto, primeiras coisas. Eu nunca Você vi esse falou cara, eu que- só vi ele a primeira Então. vez na reunião. Mas tu É. vai comer. O que acontece? Primeiras coisas, legal, você tem que fazer aquilo. E só que tem uma coisa, para qual o propósito que você quer aquilo? O cara vai comprar uma moto, vai comprar um carro. Primeiras coisas, eu tirei minha habilitação primeiro, depois eu fui lá aprender, comprar o carro, aprender a dirigir e tal. Mas qual o propósito que eu fui comprar o carro? Aí que tá, os caras falam isso. Para que eu quero o carro? Uhum. Para mim sair que quando eu cheguei em Nial, eu vi lá muito oba-oba, muito assim, para sair de rolê, para ficar na gandaia e tal. Não, mano. Comprei o carro que é para levar a família, precisar de um hospital, se eu sair, se eu fazer aquilo. Urgência. Eu tenho que ter um propósito para aquilo que eu estou adquirindo. Não adianta eu ter aquilo, mas para que eu quero essa caneca? Eu tenho que saber o propósito que eu quero aquilo. Porque senão eu vou usar aquilo errado. Eu vou usar para o meu bel prazer e não é assim. E isso que acontece, que é muito pessoal que recai, ou o pessoal que tá sem usar droga, mas não está em recuperação. O cara fala, tamo junto, tamo junto, beleza. Mas tamo junto no quê? Para nós sair aqui, lá numa clínica, e fazer um trabalho. Eu vim aqui, você me chamou, estou junto aqui fazendo isso daqui hoje, aí sim. Agora os caras vai tamo junto, passar lá dando um rolezinho, deixar a família em casa, e você passar a noite fora e tal. Aí eu tô nos mesmos hábitos de ativa. Então não existe estamos juntos para mim. E isso, eu fui aprendendo assim, que assim, né? Tem vários ditados, né? Tem um assim, né? De que o inteligente aprende com os próprios erros, né, cara? O inteligente. Mas o sábio aprende com os erros dos outros. Chegava em sala, cara, eu te juro, mano, eu ficava com o maior dó, mano, eu ficava com o coração apertado. Com o companheiro sentava do outro lado e chorava porque a mulher foi embora, porque ele recaiu, porque ele perdeu o emprego, porque só falando as coisas ruins da vida dele, mano, eu ficava com a dó, mano, meu coração, sabe? Falei, caramba, sabe aquela vontade de se ajudar, querer e tal, e não poder? Mano, fiquei muito tempo assim. Foi se passando o tempo, hoje, quanto mais aquele cara tá lá, ou quem quer que seja, e tal, vou falar a verdade, quanto mais ele se fuder, mais limpo eu fico. Por quê? Porque eu percebi, porque quando o cara tava lá com dinheiro, quando o cara tava lá com carro, quando o cara tava com aquilo, o que acontece? Ele não fazia o que era sugerido, ou fazia o que era mais certo, ele fazia as vontades dele. Então ele fazia as vontades dele, fazia as coisas, aí via as consequências. Então, e eu? Eu saía da minha reunião, pegava lá, ó, subia o morro, ia lá, tal. Não porque ele estava de carro, ele ia para qualquer lado. Eu ia a pé, ia para o meu lado, ia para outro. Mas só que é o seguinte, eu ia para casa. Por quê? Porque eu queria ficar limpo. Então não adianta eu querer as coisas, eu me mostrar, eu querer ser, que não é o espiritual, cara. Ô, Newton, a gente está indo para o final do podcast agora, né? A gente sempre pede para a pessoa deixar aí uma mensagem, né? Olhando aí para a câmera, falar o que você quiser. E a gente pede aí para vocês, mais uma vez, se inscreve no canal, ativa o sininho. É importante, né, para esse conteúdo chegar ao máximo de pessoas, né? Então, enquanto o nosso amigo Newton deixa essa mensagem final aí, vocês podem aproveitar aí para se inscrever no nosso canal aí, se vocês gostaram do nosso conteúdo. Vidas Adictas, lá no YouTube, lá tem muita coisa legal, gente. Instagram, segue nossas redes sociais aí.
Então, capricha. Pô, legal, meu. Primeiro, agradecer mais uma vez. Isso também, vocês agradecer a sua aí, presença. né, meu? Aí o pessoal aí que vai assistir aí, irão assistir esse bate-papo nosso. O Iva aí, um amigão de tempo, é você que estou conhecendo aí, Rica. De nossa, eu agradeço aí, porque é uma coisa que eu me sinto bem, porque eu estou fazendo coisas que foram feitas para mim. E essa mensagem que eu deixo aqui é assim, não é que eu vou falar para ninguém usar droga, para ninguém beber, né, cara? Mas se ater no modo de vida que está levando. Pensar nas consequências, né? Porque tudo tem uma consequência, né, cara? E eu sou prova disso. Se eu estou vivo hoje, é porque eu encontrei um caminho diferente. Esse caminho de 12 passos que eu encontrei, que eu tive essa oportunidade, eu tenho certeza que eu saio daqui mais fortalecido, que eu vou continuar nessa trajetória, né, cara? E quem quiser mudar de vida e achar mesmo, quer dizer, vai a uma reunião de NA, cara. Tem um telefone 132, liga, chega. Ou se não quiser ir, procure ler sobre 12 passos, não precisa nem ir na reunião. Pega lá e se apropria de 12 passos. Isso foi escrito, inspirado por Deus. Foi uma coisa muito... Meu, não sei como, eu lendo aquilo, eu falei, como que o cara chegou nisso daqui, nessa escrita? Então é assim, a vida após as drogas. Quem me conhecia não acreditava que eu ia, né, falava que era oba-oba. Quando eu me apresento, você fala pelas pessoas que me amam e pelas que não me amam. Porque muitas das vezes não me amam, mas vão me tolerar porque eu vou continuar aqui nessa pegada. Eu sou muito feliz, hoje eu estou vivendo, né, eu agradeço a vocês, agradeço em primeiro lugar a Deus, né, que é o poder superior. E aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu vá, eu vou sempre falando, eu não tenho restrição contra o anonimato, a minha pessoa, porque se for para salvar uma vida, eu conto a minha história. É isso aí. Eu conto a minha história. É como que eu sempre para isso digo. que a gente trouxe você aqui. Então, e aquela questão para encerrar, reparações existe de todas as formas. Se a pessoa falar, pô, meu, mas eu roubei, tem reparações porque roubou? Tem. Ah, eu quebrei negócio, eu fiz aquilo, tem reparação? Tem. Porra, mano, mas eu matei, como eu vou reparar? E aí? Ele vai ressuscitar o cara que ele matou? Mas tem reparação. É só ele ir e salvar uma vida. Pronto. Aquela que ele foi já era, mas ele pode salvar uma. Mesmo. E é desse pensamento que eu levo comigo. Agradeço só por hoje, tamo junto. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado. Valeu, né? Neto. E aproveitar o gancho, né, pessoal? Se você souber de alguém ou você mesmo precisar de ajuda, nos procure nas redes sociais, manda uma mensagem, um direct no Instagram ou até mesmo um comentário aqui no YouTube. Né, Evinho? O que Isso aí. precisar. Eu quero agradecer aqui ao Nilton. Obrigado, Tamo Nilton, junto, por tamo você ter junto. aceitado o nosso convite aí, né? Isso aqui não é promoção, é atração, né, cara? Isso mesmo. E a gente tá aqui simples e humildemente para tentar alcançar aquele adicto que ainda sofre, aquela família que tem um ente querido, que está nessas condições aí de uso, é um vizinho. Porque, pessoal, tem cara que está no barraco e nas mansões. Né? Então a droga ela atinge todos os níveis de sociedade. E eu quero agradecer do fundo do meu coração de novo aqui pelo o Nilton tá aqui, que é um companheiro de Narcóticos Anônimos. Eu conheço o Nilton, é um cara que a gente é amigo. Graças amigo, a né, mano? Deus. A gente troca umas ideias, a gente discute por um monte de coisa, né? Mas não briga, mas né? não briga, Por mas não isso que é briga, tudo, né, cara? mas é isso mesmo. E ele me ajuda nas partilhas dele. E eu quero pedir encarecidamente, pessoal, isso aqui é uma utilidade pública. Né? Então, como o nosso companheiro Ricardo falou, vai lá, entra lá no YouTube, Vidas Adictas, vai lá no Instagram, manda uma mensagem no nosso direct lá, fala assim, olha, como é que é para participar? Se você é um codependente, se você tem... Meu, vem contar sua história aqui pra gente. Exatamente. Vem contar sua história. Se você se recuperou através da sua igreja, cara, vem contar sua história. Você tá entendendo? O que a gente quer é levar a mensagem para as pessoas que acham que não tem mais jeito. E eu quero encerrar dizendo que nós estamos aqui hoje porque alguém fez algo por nós. Tá entendendo? Alguém abriu uma sala de narcóticos anônimos, alguém levou a mensagem para que hoje nós pudéssemos levar a mensagem aqui. E é isso, pessoal. Um beijo do adicto.